Senhor, meus amados irmãos. Queria deixar uma reflexão essa noite que se encontra em Mateus, Novo Testamento, São Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram as loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Tardando-se o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, e saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam e disseram: não seja caso que nos falte nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus irmãos, Jesus ele vai falar uma parábola. Se nós vemos, irmão, Jesus ele vai alertar sobre a sua vinda. Esse texto escatológico, Jesus, irmão, ele falou para Pedro: tu és Pedro, mas é sobre a pedra que eu edifico a minha igreja. Jesus estava dizendo, irmão, que a igreja estava alicerçada nele. Por que estava alicerçada em Cristo? Porque pedra simboliza a eternidade. Mas um dia, irmão, Jesus vai voltar, esse céu vai se rasgar e ele vai arrebatar a noiva, a igreja, eu e você. Por isso que em Apocalipse ele diz: eis que venho sem demora, guarda a tua coroa para que ninguém tome, que é a salvação. Irmão, aqui eu quero fazer uso desse texto, bastante pregado, extraído por pregadores. Eu queria extrair, irmão, e eu queria usar uma simbologia de duas igrejas, prudente e a loucas. A igreja, irmão, prudente é aquela que está na vigilância. Se Jesus trocar a trombeta, sobe. E a igreja que está desapercebida é as loucas. Irmãos, eu quero dizer algo forte aqui, que interessante, que elas tinham as mesmas vestes, andavam junto, mas o interessante é que quando Jesus veio só sobe 5. Por isso, irmão, que Jesus disse que é poucos que se salvam. Por quê? Porque evangelho é renúncia, tá entendendo? A Bíblia diz que todas saíram com as lâmpadas, mas ao demorar, porque no casamento judaico havia uma demora. Um casamento aqui no nosso país, no nosso Oriente, é de dia, mas os casamentos no Ocidente judaico era à noite. O noivo partia para a casa da noiva e essas virgens eram que clareavam o caminho. O interessante é que a noiva ficava se enfeitando para o noivo. Interessante que elas estão clareando o caminho. E quando, pela demora, nós vemos que elas vão adormecer. O problema está em dormir? Está não, irmão. O problema é que não foi porque elas dormiram. Porque eu posso dormir, mas há uma diferença. Eu confiando dormindo em Deus e eu dormir confiando em mim mesmo. Irmãos, segundo os historiadores diz que em 15 horas elas reabasteciam o azeite da lamparina. Aqui elas estão dormindo. Mas quando houve-se um clamor, aí vem o esposo, todas se levantaram. Mas sabe o que eu aprendo? Elas só vieram perceber que tinha acabado azeite na última hora. Alabracando minervastébia. Ei, não deixa para se preparar na última hora. Jesus está vindo buscar um povo. Alaidecando minervastébia. Ei, prepara. Olha, tu tem tempo de ler a palavra. Tu tem tempo de buscar o Senhor. Não deixa para se preparar naquela última hora. Porque o Senhor está alertando nos últimos dias que Ele está vindo buscar a eclésia, a noiva. Aqui, irmão, eu vejo por quê?
Porque lâmpada, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, a lâmpada não ia aqui, a lâmpada ela ia aqui no rosto. Por quê? Porque se a lâmpada vai aqui, ela está clareando o meu rosto. Porque Jesus ele não casa com quem ele não conhece. Jesus ele casa com quem ele conhece, porque a luz identifica a minha face. Oh glória! Jesus ele nos conhece, irmão. Mas sabe o que eu aprendo? Quando a luz apaga, está apagada, é sinal de advertência. Por quê? Porque está apagado, está morto espiritual, não tem mais desejo de ler a palavra, de buscar. Irmão, até hoje a gente está anunciando essa palavra, mas vai ter um dia que a porta vai fechar. Noé, ele falou, ele pregou, falou que o dilúvio vinha, ninguém estava acreditando assim a vida de Cristo, irmão. O povo não está dando crédito. Mas um dia essa porta vai se fechar. E vai ter muitos que vai bater, mas vai estar fechada. Sabe o que eu aprendo, irmão? Mas muitos vão dizer, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo, fiz prodígio em teu nome. Jesus vai dizer, aparta-se de mim, vos que eu não conheço. Sabe o que é isso daí, irmão? A Bíblia diz lá em Jeremias, ai daqueles que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, fazer por fazer. Ou faça por amor, ou pois então não faça. Se você pregar na Bíblia por obrigação, não pega, irmão. Tá entendendo? Agora, quando se afasta da palavra, o pecado está predominando. Se afasta daquilo que te faz pecar. Se afasta das corruptências desse mundo. Tá entendendo? Busca com zelo os dons espirituais. Estou dando um alerta para vocês, que ainda há tempo de preparar. Tá entendendo? Porque, irmão, aquilo ele falou lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. E ele falou que foi preparar esse lugar para mim e para você. Por isso, irmão, cuida da tua salvação, zela do teu dom espiritual. E aqui eu já agradeço você que está ouvindo essa palavra profética.